Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Queria cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Rica. Aqueles que não puderam estar aqui. Parece que o Clóvis falou que iria acompanhar. Um abraço para você. Os amigos também de outras nações. Também aqueles que vão estar recebendo essa palavra, não hoje, mas que vai estar disponível na internet. De repente você vai estar recebendo essa palavra uma semana, um mês, um ano depois dela estar sendo ministrada. E eu quero declarar que toda a palavra de Deus é viva e eficaz, e independente do tempo, do momento em que você ouvir, ela sempre será algo atual para a tua vida. Amém? Meu nome é Cristiano, sou um dos ministros dessa casa, e é uma alegria estar com vocês nessa noite, num dia tão profético e tão importante para a nossa nação, para a nossa cidade e consequentemente para as nossas vidas. Amém? Hoje eu quero falar e quero tratar de um assunto bastante importante. Reciprocidade e gratuidade. Existe uma diferença muito grande nessas duas palavras. Na verdade, eu diria que essas duas palavras são duas palavras opostas. São duas palavras que elas se opõem uma à outra. A reciprocidade e a gratuidade. Uma é a base do governo desse mundo, e a outra é a base do governo do reino de Deus. E nós vamos entender que muitas vezes nós trazemos para aquilo que nós chamamos de governo de Deus, fundamentos e atributos que são do mundo, porque a palavra é bonita. Quando você fala assim, reciprocidade, parece uma palavra bonita, ela soa bem. No mundo ela é eticamente correta, na política então só se trabalha na base da reciprocidade, mas o reino de Deus não se move dessa forma. E quando nós tentamos trazer para dentro do reino, ou para a nossa cultura, para a nossa forma de pensar, atributos que não são, nós acabamos muitas vezes nos frustrando, porque sempre temos expectativa de receber algo em troca. O evangelho que Jesus veio nos ensinar não é o evangelho da troca, é o evangelho da graça. O fundamento da graça é dar sem merecer e sem esperar. E a base da reciprocidade é eu faço, mas eu quero algo em retorno do que eu fiz. E esse movimento e esse pensamento está impregnado na igreja. Esse pensamento está impregnado nas nossas vidas. Cada relação, cada relacionamento, cada pessoa que cruza o teu caminho, se você não tomar cuidado, você está pensando assim, o que eu posso ter de favor dela? O que pode beneficiar a minha vida nesse relacionamento? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso essa noite. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, nessa noite nós levamos cativo todo o espírito ao teu senhorio. Declaramos que Tu és o Senhor deste lugar e o Senhor das nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito tem liberdade de se mover aqui. Nós clamamos, Senhor, abre os nossos olhos, nós queremos ver a verdade de quem Tu és, e não aquilo que pensamos ou concebemos, não aquilo que observamos e começamos a compreender através das nossas experiências de vida, mas aquilo que é a verdade soberana e que está enraizada em Cristo. Que essa verdade abra os nossos olhos, que rompa com os nossos conceitos, que nos arranque de uma visão egoísta, limitada, centrada em mim mesmo, Senhor. Toma cada um de nós nessa noite, porque a transformação nossa é a transformação de uma cidade, porque a minha transformação é a transformação de uma nação. A transformação de um pensamento meu pode permear toda uma geração, toda uma linhagem. Arranca as raízes que foram colocadas na minha maneira de pensar, Senhor, que não vem de Ti. Eu quero colocar nas Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, a qual o Senhor me dá o privilégio de servir através da Tua palavra. Que possa, Pai amado, nessa noite ser um canal por onde a Tua vontade flua com precisão.
Nós paralisamos toda a confusão, toda a distorção da palavra. Tudo que sair desse púlpito chegue aos ouvidos e ao espírito de cada pessoa sem distorção. Toda tentativa do inimigo de roubar, de reter ou de paralisar a palavra, eu paraliso agora em nome de Jesus. Eu declaro ouvidos abertos. Eu declaro que cada pessoa nessa hora é uma terra fértil para a semente da tua palavra, que possa produzir vida, que possa produzir transformação e que possa nos conduzir a um caminho aplainado pela tua palavra, um caminho de vitória. Consagramos essa noite ao Senhor, a palavra ao Senhor, tudo que somos, tudo que temos, Pai, nós rendemos a Ti. Pai amado, tira toda essa desatenção, todo esse agito no mundo espiritual. Nós aquietamos os nossos corações, submetemos nossas mentes ao Senhor. Nós queremos Te cultuar também através da nossa atenção à Tua palavra. Se você ora em línguas, ore no seu lugar agora. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado, comece a orar em línguas agora. Desatamos um ambiente profético nessa noite. Liberamos um ambiente profético. Aguçamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua voz. Oh, filho de Davi, eu sei que o Senhor está aqui, aleluia, aleluia, Jesus. Que seja uma noite de olhos, dos nossos olhos serem abertos, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa arrancar todas as escamas que nos impedem de ver com a clareza e através da verdade que é Cristo. Eu declaro que as escamas caiam por terra agora. Eu declaro que os seus ouvidos sejam destampados agora. Eu declaro que a sua mente é livre agora. Em nome de Jesus, que haja liberdade para o fluir de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, que toda a verdade, que toda a luz possa dissipar as trevas em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Amém. Aplaudam o Senhor. Aleluia. 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 Hoje foi um dia de eleições, todo o país. Creio que no mundo inteiro não existe eleições como no Brasil, em termos de volume de pessoas votando simultaneamente. É algo impressionante que acontece na nossa nação num dia como hoje. E faz parte do nosso sistema de governo o voto direto, tanto para o legislativo quanto para o executivo. E a base de toda a campanha política é a reciprocidade. Repita comigo, reciprocidade. Toda a história política dessa nação, o voto passa pela reciprocidade. Eu voto em quem pode produzir algum benefício para mim. Não foi criado ainda, não sei se pela democracia recente da nossa nação, mas uma cultura de entender um voto como aquele que está mais preparado para o governo. Mas eu voto através de uma visão pessoal daquilo que pode produzir benefício para a minha vida. Então, na área que eu atuo, na minha área profissional, eu creio que tal candidato falou na campanha dele algo que pode promover ou melhorar a minha situação, eu vou votar nele. O vereador tal prometeu me dar saco de cimento para ajudar na reforma da minha casa, eu vou votar nele. E durante muito tempo, esse sistema de governo, ele começou a criar um pensamento no governo sobre essa nação na base da reciprocidade. E não só na hora do voto, mas na hora do próprio governo. Porque todo o processo que acontece no poder legislativo é na base da troca.
Ninguém consegue na Câmara dos Deputados ou nos vereadores produzir nada se não conseguir fazer troca. Olha, então você vota em um projeto que eu apresento e depois eu voto num que você apresenta. Então tem que haver o que se chama de reciprocidade. Eu tenho que te ajudar, mas eu te ajudo se você me ajudar. Então o sistema de governo político que está fundamentado a nossa nação é a reciprocidade. Esta base de governo é o que está hoje reinando nessa nação, é o sistema político. O problema não está nisso, o problema está quando esse mesmo sistema ele começa a entrar para dentro da igreja, porque o sistema de governo de Deus não tem nada a ver com a reciprocidade. Como eu disse no começo, Jesus não veio apresentar o evangelho da troca, Jesus veio apresentar o evangelho da graça, e a gratuidade se opõe à reciprocidade. São dois opostos. A reciprocidade se move na troca, a gratuidade eu faço sem esperar nada em troca. É exatamente o oposto. O reino que Jesus veio estabelecer, ele veio nos dar algo que nós não tínhamos nada que pudéssemos pagar pelo que ele veio nos dar. O que ele veio fazer, não havia preço capaz de pagar o que ele fez. Por isso o evangelho se chama evangelho da graça e não da troca. Evangelho da graça e não da barganha. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, nós vamos estudar um pouquinho essas duas palavras fundamentadas na Bíblia. Lucas 14, do 12 ao 14. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Por que Jesus falou isso? Não chama os teus amigos, não chama os teus irmãos, não chama os teus parentes, nem os seus vizinhos ricos. Ele colocou aqui, ele descreveu uma classe de pessoas nas quais nós temos algum tipo de interesse, ou porque temos afinidade pessoal, ou porque gostamos, ou porque podem produzir algo para nós. Mas ele fala assim: para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Grifa essa palavra recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres. Irmãos, preste atenção, quando tudo que Jesus nos explica é espiritual, tá? Entenda isso, isso aqui é uma parábola, ele está fazendo uma analogia para a nossa vida espiritual. Quando fizeres convite, chama os pobres, chama os aleijados, os mancos, os cegos, e assim serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ele usa 3 vezes a palavra recompensa nesse texto para explicar não uma atitude. Jesus não está falando aqui de jantar. Você acha que Jesus estava te ensinando um princípio para quando você for fazer uma festa? Era isso que ele estava explicando? Olha, quando você for fazer um jantar, quando você for preparar uma festa, eu estou te dando uma dica para a lista de convidados. É isso que ele está fazendo aqui? Ele está ensinando você a fazer lista de casamento, lista de aniversário. Ele está te ensinando um princípio de vida. E nesse princípio de vida ele está falando algo interessante. Ele está querendo explicar um princípio de recompensa. A palavra recompensa, no original, significa algo que já foi pago. Quando existe recompensa, já foi pago. E o que Jesus está ensinando aqui é que tudo que você faz numa perspectiva ou num pensamento de que você pode obter um benefício, isso já foi pago, porque a tua motivação está errada. Todas as vezes que você se relaciona com alguém, falando assim, isso pode me produzir resultado, já foi pago. Todas as vezes que você faz algo para alguém, fala assim, olha, eu vou ajudar fulano de tal, porque eu sei que isso depois pode virar a meu favor, isso já foi pago, já foi recompensado. Quando as relações na tua vida te conduzem, ou são pautadas por interesses pessoais,
nós só estamos demonstrando uma coisa: a nossa obsessão por nós mesmos. A pessoa que está com a sua vida enraizada, presa na natureza adâmica, na árvore do conhecimento do bem e do mal, no seu eu, essas pessoas que ainda não foram arrancadas dessa posição e não foram enxertadas em Cristo, todo ser humano fora de Cristo é obcecado por si mesmo. Ele é centrado em si mesmo, suas relações são pautadas em si mesmo, se aproxima e briga quando os interesses são os seus. E o problema é que a gente vem para dentro da igreja, temos a capacidade de frequentar uma igreja, ou dizer que somos convertidos há 10, 15, 20 anos, e com esse pensamento ainda governando as nossas vidas. Esse pensamento que é um pensamento mercantilista, porque a base do mercantilismo é a troca. E a gente procura espiritualizar essa nossa raiz completamente podre, justificando assim: é dando que se recebe. Mas a gente distorce isso, porque na verdade a base de quando nós fazemos isso é outro. O que eu ganho com isso? Se você quiser, anote essas perguntas, e toda vez que essas perguntas passarem pela sua cabeça, você pode fazer assim: sai capeta. Se você pensar assim: o que eu ganho com isso? Se você pensar assim: o que eu vou levar, o que eu levo em troca? Ou se você pensar assim: qual minha parte nisso? Todas as vezes que você se relacionar com alguém e esse pensamento vier à sua mente, você pode repreender que é do capeta. É a base da vida, é a base da natureza, como que o Paulo Ricardo chama ele mesmo? De Pinóquio? Não, Gepeto. A gente pauta a nossa relação com as pessoas e com instituições, e até mesmo com a igreja nessa forma. Eu vou frequentar essa igreja, o que eu posso ter de benefício com isso? Eu sou um político, se eu começar a frequentar essa igreja, quanto será que isso vai produzir de votos para mim na eleição? E isso acaba se tornando algo tão forte nas nossas vidas, que acaba sendo norteando e governando a nossa maneira de viver. Relações por interesse. E daí a gente, como eu falei, a gente acaba espiritualizando esse modus operandi. Eu vou semear isso para colher aquilo. Eu vou semear na vida do irmão na verdade não é nada disso. Na verdade, a gente está criando um modelo de vida interesseiro. Ou, através de uma palavra mais bonita, é uma relação de reciprocidade. Essa palavra que parece ser tão bonita, ela é bastante nociva. E ela pode servir lá fora, mas ela não serve aqui dentro. Ela pode servir em todas as práticas comerciais, mas ela não serve dentro da família chamada Corpo de Cristo. Dentro da igreja não existe reciprocidade. Lucas 19, 45. E isso vai permeando a vida da igreja, ao ponto de que pessoas, para começarem a crescer, entre aspas, espiritualmente, pensam assim: eu vou me aproximar desse para chegar naquele. Eu vou aqui porque o meu interesse é em estar ali. Eu vou me promover através das relações. Você vai ver qual que é a base disso aí, meu irmão. É mais terrível do que você possa imaginar. Lucas 19, 45. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Quando Jesus entrou no templo e expulsou, essa palavra muito conhecida, que ele expulsou os vendilhões, que ele ficou bravo, mas era mais do que mandar fora as gaiolas que estavam vendendo de pombinho, os caras que estavam vendendo animal. Ele estava destruindo um pensamento que estava entrando dentro do templo.
que estava norteando as relações, que eram para ser relações no espírito com as mesmas práticas no mundo, que era a base do comércio. Os que compravam e vendiam, porque essa prática começou a pautar as relações. Bom, eu tenho um gado aqui em casa, e para eu levar o melhor da minha casa até o tempo para sacrificar o Senhor, primeiro, vai me custar tempo. Segundo, vai me dar trabalho. Terceiro, o meu gado aqui é tudo bom, chega lá na frente, eu posso comprar um mais barato na porta do templo. Então as pessoas começaram a criar sistemas para se beneficiar. Eu cumpro a lei, mas eu deixo o meu melhor aqui, não tenho o trabalho de carregar da casa lá, e chega na hora eu compro alguma coisa que está lá mais barato. E as pessoas começaram a deixar esse pensamento entrar nas suas vidas, para se apresentar diante de Deus, se lembrando que na lei você tinha que chegar diante de Deus com um sacrifício. Esse pensamento começou a tomar conta dos judeus, e esse pensamento ele começa a tomar conta de todos nós que não estamos em Cristo. Jesus não estava só expulsando os que vendiam e compravam, ele estava combatendo esse pensamento de barganha com Deus, o espírito do negócio, de levar vantagem dentro da igreja. Quando esse pensamento passa a comandar nossas vidas, nós passamos a nos relacionar até com Deus dessa forma. Tudo que parece bom aos nossos olhos que nós fazemos, nós queremos acender um holofote. É como se nós falássemos: Deus, olha o que eu estou fazendo, porque se o Senhor olhar o que eu estou fazendo, isso vai gerar para mim alguma coisa no futuro. Olha o tamanho da oferta que eu dei hoje, Senhor, porque vai chegar um dia que eu vou falar para o Senhor lembra daquela oferta? E a gente começa a se relacionar até com Deus, na base da reciprocidade. Olha o tanto que eu trabalho, olha quantos anos eu te sirvo, olha de quantas coisas eu já abri mão na minha vida, e por que as coisas não acontecem? Eu vou te responder, elas não acontecem porque Deus não entra na sua barganha. Deus não aceita o relacionamento na base da troca. O que nós fazemos para Deus jamais poderia compensar o que Ele fez por nós. Palavras que são bonitas, que são éticas, que são elegantes no meio empresarial não servem para a igreja, e uma delas é a reciprocidade. Na igreja não há reciprocidade, a base das relações na igreja é gratuidade, porque o fundamento da nossa vida não está naquilo que a gente faz, mas naquilo que nós estamos nos tornando, não nas nossas práticas externas, mas na nossa motivação para essas práticas. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa: só você e Deus sabem o porquê você faz as coisas que você faz. Por mais que as tuas práticas externas tenham aparência de piedade, por mais que as nossas boas ações tenham cara de espiritualidade, só Deus e nós sabemos o que nos motivou a fazer. E quando Jesus, ele não vem só cumprir a lei, mas ele vem estabelecer um padrão mais alto que a lei, que é a motivação do coração. Olha, se antes você adulterar era um problema na época da lei, hoje se você olhar com uma intenção errada, você já caiu em adultério. O que Jesus estava fazendo? Ele estava abolindo a lei? Não, ele estava subindo o padrão. Ele estava subindo um padrão para um padrão que passa pelo aquilo que é a tua motivação no coração, aquilo que ninguém vê, aquilo que as tuas ações externas podem impressionar milhares de pessoas, mas Deus está olhando, qual a motivação que você está fazendo isso? Tudo que nós fazemos esperando reciprocidade está fundamentada no eu, na raiz adâmica. Essa natureza levou o homem a essa obsessão por si mesmo. Essa natureza que começou em Adão, ela só pode ser vencida em Cristo. Deixa eu te explicar algo, meu irmão. Aula, ensinamento, toda disciplina, consagração,
tudo que você fizer, ela não pode matar a natureza carnal, porque aquilo que é nascido da carne é carne. Só existe uma situação que pode romper com essa forma de pensar, essa natureza ser substituída pela natureza de Cristo. Porque essa natureza, ela se tornou o óculos através do qual nós enxergamos a vida. Nós enxergamos pessoas, nós enxergamos a igreja, nós enxergamos tudo distorcido por essa natureza mentirosa. E toda pessoa que está cega para a verdade, ela vive na base da imaginação. E por melhor que possa parecer imaginar, sempre vai estar numa distância muito grande da realidade do que é. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana nós fizemos uma reunião com os pastores, na quarta-feira de manhã, com os filhos espirituais de outros ministérios. E eu estava falando sobre isso. Se você imaginar uma pessoa, não sei se você conhece, mas se você tenta imaginar uma pessoa que nasceu cega de nascença. A pessoa que a vida inteira, tudo que passou pela sua mente foi preto. Não conseguiu nunca ver a luz, nunca conseguiu ver uma cor. E essa pessoa passou anos da sua vida convivendo com pessoas, passando por lugares, passando por plantas, e sem nunca conseguir saber a diferença do verde para o amarelo, do azul para o vermelho. Você consegue imaginar um mundo todo preto, que você passou a vida inteira vendo tudo preto? Tenta explicar para alguém que viu a vida inteira tudo preto, o que é o amarelo. Cara, deixa eu explicar para você, olha, o amarelo é um preto um pouco mais... Não existe, cara. Você não consegue explicar, mas a pessoa vai imaginar. Na sua mente ela vai criando um montão de ideias. Daí ela convive com você por anos, nunca te viu, nunca viu o teu rosto. E ela começa a criar uma imaginação de quem você é. Os caminhos pelo qual ela passa, os cheiros que ela sente, e ela começa a tentar imaginar, nossa, essa flor deve ser assim, porque ela é tão cheirosa. E a base dos 5 sentidos, que é o que possui, vai se criando uma imaginação. A vida passa a ser, quando não se tem uma visão, passa a ser controlada pelos seus outros sentidos. E esses outros sentidos vão criando em você uma série de imaginações. Até um dia que essa pessoa milagrosamente recebe visão. Quantos acham que quando esses olhos são abertos, aquilo que ela imaginava é exatamente como ela imaginava? É completamente diferente. É um abismo de diferença daquilo que ela imaginou para a realidade. Por mais que ela tentasse imaginar, ela jamais conceberia a diferença das cores. O que eram as árvores, o que são as pessoas, o formato, o jeito do rosto, o olhar, tudo isso que na imaginação era como uma sombra, quando se torna real, estava muito distante de ser o que ela imaginava. Da mesma forma nas nossas vidas, quando nós não temos a revelação de Cristo em nós, a palavra de Deus nos diz que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a própria vida, e que ninguém pode chegar a Deus se não for por Ele. Ou seja, tudo fora dEle é uma mentira, da qual os nossos olhos estão cegos e não podem ver. E quando nós estamos fora dEle, estamos enraizados nessa mentira, nós criamos imaginação, nós pensamos em coisas, nós imaginamos como seria. Quem está cego vive na base da imaginação, e nunca saberá a verdade, de fato, até que os seus olhos sejam abertos. Por isso os nossos olhos precisam ser abertos, para que nós possamos enxergar as pessoas, enxergar as relações, através da verdade de Cristo, e não através do nosso ponto de vista pessoal, daquilo que é interessante para nós. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 9. Filipenses 2, do 3 ao 9.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, grifa isso por favor, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Meu irmão, aqui Paulo quebrou a reciprocidade. Paulo destruiu a reciprocidade. Paulo arrebentou com a prática do benefício pessoal nas relações. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros, de sorte que dessa maneira haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? A base de todo conflito entre cristãos. Quantos aqui já tiveram algum desentendimento com algum irmão? Nossa, que gente espiritual, cara. Que povo abençoado. Você nunca se desentendeu com nenhum irmão? Você nunca teve uma visão distorcida com relação a alguém? Você nunca se chateou com ninguém dentro da igreja? Qual é a base do conflito entre cristãos? Porque no mundo tem um montão de coisa, mas entre cristãos é que nós sempre esperamos algo em troca, porque nós sempre achamos que temos os nossos direitos. Nós nunca colocamos essa palavra em prática e falamos assim: não, todos que estão aqui são superiores a mim. E quando eu for olhar para a tua vida, eu não vou ver na base do meu interesse, mas eu vou atentar para aquilo que é o teu interesse. É isso que Paulo está falando. Eu considero todo mundo maior que eu, e toda vez que eu me relaciono com a pessoa, eu tenho que me preocupar com ela, não comigo. Se a gente coloca isso em prática, vai ter algum problema dentro da igreja? E por que tem? Nós sempre esperamos recompensa. Nós sempre nos frustramos porque não nos fizeram o que nós gostaríamos que fosse feito, porque não me reconheceram, por que faz isso para ele e não faz para mim? Por que me trata desse jeito e não trata ele assim? A gente sempre se compara, a gente sempre quer uma recompensa, a gente sempre quer o reconhecimento, nós sempre nos sentimos merecedores de algo, ou injustiçados por algo. Nós sempre estamos atentos ao nosso, nunca o que é do outro. Porque o centro das nossas vidas somos nós. O centro das nossas vidas é o comércio, é o mercantilismo, é a reciprocidade, mas sempre privilegiando eu. A gente traz esse pensamento que a gente acha que governa a política, que a gente acha que governa o mundo, mas a gente traz isso enraizado nas nossas almas. Como fizeram isso comigo? Por que me trataram dessa forma? Eu acho que aquela palavra que ele pregou domingo foi dirigida para mim, foi uma indireta para mim. Quantas vezes eu ouvi isso? Meus irmãos, num lugar com mais de 1000 pessoas, a pessoa tem a capacidade de achar que eu preparo uma palavra e subo no púlpito para dar uma indireta para uma pessoa. Sabe por quê? Porque o centro da vida somos nós. O mundo parou quando eu cheguei na igreja, todo mundo olhou como eu estava. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28. Vamos ver o que a palavra nos diz, aonde nasceu a reciprocidade, aonde nasceu o comércio, aonde nasceu a relação na base da troca. Eu cuido de você, mas não se esqueça que eu estou cuidando da tua vida, hein? Amanhã depois isso tem volta. Eu estou com uma fatura aberta contigo, você está me devendo essa. Quantos já ouviram essa frase? Ou você está me devendo essa?
Caramba, cara, você já esqueceu tudo que eu fiz por você? Hã? Você já esqueceu tudo? Pensei que você era meu amigo. Você já esqueceu tudo que eu fiz por você? Isso quando não cobra até as orações. Caramba, e o tanto que eu já orei pela tua vida. O cara cobra oração, meu irmão. Hoje eu ouvi algo que eu pensei que fosse piada, mas foi a base da onde Deus me despertou para pregar isso hoje. Um pastor foi preso no Rio de Janeiro. Sabe por que ele foi preso? Ele chegou no posto de gasolina e deu um vale oração para o cara para pagar a gasolina. Ó, enche o tanque aí, você tem direito, a hora que o senhor quiser, pode me procurar lá que eu oro para abençoar a sua vida. Alguém viu isso? Verdade o que eu estou falando. A base do negócio se torna tão violenta que antes de eu fazer eu já estou cobrando. É o seguinte, enche aqui e você fica com um crédito aberto comigo, a hora que você precisar eu oro por você. Vocês estão rindo, isso é para chorar. Isso é para a gente começar a chorar. Porque isso está tomando conta da igreja, a reciprocidade. Será que o apóstolo Noel não está vendo tudo que eu já fiz por essa casa? Será que ele não vê que durante 3 anos eu fui fiel no dízimo, dei uma desviadinha, mas 3 anos eu fui fiel no dízimo? Você não foi a ele, meu irmão, você foi ao Senhor. Se você quiser, a gente pede para dirigir um holofote para o teu bolso a hora que você for dar o dízimo, para todo mundo ver. Olha, que tremendo que esse irmão é. Porque a gente quer que todo mundo veja, e principalmente Deus. Deus, o Senhor está vendo quem eu sou. Homem justo, íntegro, que se desvia do mal. Nos dias de dificuldade eu vou te lembrar disso, hein, Senhor. O tempo que eu te servi, quantas pessoas eu orei, quantos irmãos eu suportei, hein, Senhor. E aquele que eu perdoei aquele dia, esse eu estou com crédito contigo, Senhor. Ezequiel 28, 14 ou 16. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio, grifa essa palavra comércio, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Essa palavra, esse texto, os teólogos, os historiadores dizem que isso aqui está se referindo a Lúcifer, o querubim ungido, que teria sido lançado da presença de Deus, porque diante de toda a sua perfeição, surgiu vaidade e orgulho no seu coração, e na multidão e na multiplicação do seu comércio, ou seja, ele começou a estabelecer relações de troca. Você acha que quando fala relação aqui de comércio, você acha que Lúcifer começou a fazer venda de algum objeto no céu, meu irmão? Você acha que ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma pedra diferente aqui, isso aqui é diamante, eu vou vender para você num precinho especial. Você acha que é isso que aconteceu? Quando fala multiplicação do teu comércio, ele estava vendendo óleo ungido de Israel lá no céu, ele estava vendendo pombinha para sacrifício. O que Lúcifer estava comercializando no céu? A multiplicação do seu comércio, aqui está dizendo, na base das relações por troca. Ele já estava começando a comprar os outros anjos através do seu pensamento. Ele já estava estabelecendo o seu governo. Ele já estava negociando politicamente para que o dia que ele assumisse a posição de Deus, quem estaria do lado dele. E ele conseguiu convencer um terço dos anjos que viam a Deus caíram no papinho furado, na base da troca. Olha, aqui Deus não te reconhece não, cara, mas a hora que eu sou perfeito, eu vou ser igual a Deus, vou tomar o lugar dele, a hora que eu for eu vou te colocar na minha direita, que vai ser ministro da fazenda do céu, você topa? Topa. E ele foi convencendo a galera lá no céu. Relacionamento à base de troca. Aonde que nasceu isso?
no coração do capeta. E isso está entrando dentro da igreja. Pastores que se relacionam por interesse, que trocam os seus púlpitos por interesse. Olha, eu prego na sua igreja, você pega na minha. Eu te dou isso de oferta, você dá tanto para mim. Pessoas que se aproximam por interesse. Pessoas que não conseguem compreender a base do que é amor, porque amor é um assunto do espírito, não é um assunto da alma. A Bíblia fala que Deus é amor, e a Bíblia fala que Deus é espírito. O amor é um assunto espiritual, não é almático. O amor não é fundamentado na troca, porque eu te amo, eu faço isso. Não, meu irmão. Se tem uma das coisas que tem que passar pelo filtro da verdade, é o entendimento do amor. O nosso entendimento do amor foi distorcido na raiz lá do Éden, e a gente entende amor de uma forma distorcida. A palavra comércio nesse texto de Ezequiel, ela é do original raculá, que significa troca. Ou seja, Lúcifer começou a estabelecer a troca nas relações. Ele estabeleceu a reciprocidade. Eu faço isso e você tem isso comigo. Você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Eu sou bonzinho comigo, você é bonzinho comigo. Você cede aqui, eu cedo aqui. Isso nasceu no coração do capeta. Foi a raiz de Lúcifer. E foi o que derrubou Adão, cara. Isso é tão sério que foi o que derrubou Adão. Ele pegou aquilo que derrubou ele e colocou dentro do coração de Adão. Primeiro ele convenceu Eva, e Eva chegou para Adão e foi a mesma coisa. Cara, você acha que essa historinha aí, você pode fazer o que você quer, tem que ser do seu jeito, essa visão de Deus aqui, vem para cá. E através de Adão ele conseguiu transferir essa natureza para toda a humanidade, derrubando muita gente até os dias de hoje. Assim como ele caiu, Eva caiu, Adão caiu, e muitos têm caído hoje na mesma coisa. A fama, a vaidade, a base da troca, o centro no eu, está matando, está derrubando mais pessoas do que a perseguição nos dias atuais. É mais nocivo para a igreja do que a perseguição. Você acha que está matando? Como que o diabo mata mais cristão hoje? É através do Estado Islâmico ou através da fama e do sucesso? No Brasil morre mais gente do que lá na Palestina, espiritualmente falando, morrendo todos os dias, porque são seduzidos nas suas ambições, na base da reciprocidade. E Satanás, ele sabe muito bem como negociar. Olha, eu vou te dar isso, eu vou te promover nas redes sociais, eu vou te dar igrejas para pregar, eu vou dar pessoas para se relacionarem com você por interesse e para te elogiarem em tudo que você fizer. Eu te dou dinheiro, eu te dou fama. E isso acontece dentro da igreja. Eu estou falando numa proporção maior, mas eu estou falando na menor também. Quando alguém que você convive já passa a não ser mais interessante para você. Pô, irmão, antes tinha grana, agora ele está meio apertado, já não serve muito para mim. O que eu vou ganhar com isso? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos 10. Do 42 em diante. Marcos 10. Jesus chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoram, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Olha para quem está do teu lado e fala assim: entre nós não pode ser assim. Olha de novo, eu quero que você preste atenção. Olha no olho de quem está falando: entre nós não pode ser assim. Entre vós não será assim.
Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, preste atenção aqui, meu irmão, preste atenção você, meu amigo, pastor, ministro que está me assistindo pela internet. Se você quer ser grande, mas entre vós não será assim, aquele que entre vós quiser ser grande será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E depois foram para Jericó. Ele tinha acabado de falar isso. E saindo dele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo, ele não podia ver. Então na imaginação e nos 5 sentidos, ele começou a ouvir que Jesus estava vindo. E ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos o repreendiam, para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então parando disse que o chamassem. E então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele então, lançando de sobre si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus estava acabando de resolver, dentro desse contexto, Jesus tinha acabado de resolver um conflito entre os seus discípulos, daqueles que queriam posições diante do Senhor. Tiago e João tinham chegado diante de Jesus e disputado quem sentaria à sua direita e à sua esquerda. E Jesus olhou e falou assim: eu acho que esses caras não estão entendendo nada. Eles estão brigando por posição, eles estão se relacionando comigo para ter algo em troca, porque ainda acham que o meu reino é desse mundo. Então ele falou assim: Senhor, deixa que quando o teu reino se estabelecer, eu sente à tua direita, meu irmão à tua esquerda. Ele falou: cara, vocês não sabem do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Será que vocês podem passar pelo batismo que eu vou passar? E eles ainda respondem: podemos. Porque eles ainda estavam com a mente no batismo de João, e Jesus estava falando da sua morte. Daí Jesus falou assim: é verdade, vocês vão passar mesmo, tipo assim, já estava profetizando, vocês vão morrer também. Mas a morte que eu vou passar, vocês vão ter que se experimentar dessa morte, porque a morte de vocês sozinhos é mais uma morte. Mas se vocês morrerem a minha morte, daí vocês vão experimentar da minha vida. Mas vocês ainda não entenderam nada do que é o princípio do reino que eu estou estabelecendo. Entre vós, no mundo, quem quer ter autoridade, quem quer ser grande, se assenhora sobre os demais, se coloca sobre os demais. No meu reino é diferente. Entre vocês, aqueles que quiserem ser o maior, tem que ser os menores, tem que ser os que servem a todos, que não julgam, que não criticam, que não tem relacionamento na base de troca, que é a base de Lúcifer, mas que servem por servir, que servem aqueles que não podem te oferecer nada em troca, que servem por amor, porque o amor é fundamentado na gratuidade, não na reciprocidade. Cara, se você casa com alguém na base da reciprocidade, o nosso amor é recíproco, porque eu cuido de você, você cuida de mim, eu me cuido para você, você se cuida para mim. Daí um problema vem na sua vida, o negócio desanda, você já não está me oferecendo mais. Incompatibilidade de gêneros, vamos nos separar, porque você já não me oferece o que você me oferecia. A base dos relacionamentos hoje está contaminada pela reciprocidade. Quando a tua esposa não te oferece o que você quer, você já está a ponto de se separar. Quando o teu marido não pode te dar o que ele te dava, você já pensa em separar, porque a base das relações hoje é a reciprocidade. Nós perdemos a cultura do reino, e a cultura do reino é gratuidade. Eu dou sem esperar nada em troca. E nesse contexto que Jesus explicava tudo isso, para
Cara, vocês não estão entendendo. Eles passam e o cego Bartimeu começa a chamar por ele. E profeticamente e precisamente Jesus para diante daquele cego. Bartimeu ilustrava a cegueira dos discípulos. Bartimeu era uma ilustração propícia para aquele momento. Era como se Jesus estivesse falando para os seus discípulos: vocês estão mais cegos que esse rapaz aqui. Estão caminhando comigo há tanto tempo e não entenderam que a base da relação no reino não é a troca, é a gratuidade. A cegueira te paralisa. Bartimeu não podia sair do lugar. Jesus estava mostrando uma figura diante dos seus discípulos. Vocês estão cegos, e os cegos ficam paralisados, centralizados na sua necessidade. Qual era a necessidade de Bartimeu? Era ver. Só restava ele ficar parado, imaginando como seria um caminho, ou qual o caminho, porque a imaginação te distancia da realidade. Mas quando os olhos quando os olhos de Bartimeu foi aberto, diz a palavra, olha que tremendo, diz a palavra, ele viu. Só que não parou aí, ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Porque quando os olhos se abriram, ele não só viu, ele pôde entender o caminho. Você só pode seguir quem você consegue ver. Se os seus olhos não se abrirem para ver a Cristo, você jamais pode dizer que você o segue, muito menos que você o transporta. Os nossos olhos têm que se abrir. João capítulo 14, versículos 5 e 6, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tomé não conseguia ver, Tomé ainda não tinha discernido qual era o caminho. Bartimeu também estava cego, mas quando seus olhos se abriram, a primeira coisa que ele fez foi ver e seguir pelo caminho. Seguiu o caminho que era Jesus. E Tomé fala: Senhor, nós não sabemos o caminho. Ele falou: como não? Eu estou com vocês, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. O que Jesus falou? Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, não de muitas verdades, eu sou a verdade. E eu sou a vida. A única vida que Deus considera como vida é a vida de Cristo em nós, que é a vida Zoe. Toda outra vida que a gente possa achar que leva, o teu psique, a tua vida anástrofe, a tua vida bios, o teu respirar, o teu mundo, o seu dia a dia, os seus hábitos, tudo isso não é conceito. Vida é a vida de Cristo em nós. Fora disso, nós estamos vegetando, nós não estamos vivendo. E aqui Jesus estava falando o seguinte: cara, não tem como você dar a volta em mim não, cara. Você já viu gente que na base da troca, do comércio, dá a volta numa negociação? Olha, você me apresentou fulano de tal, passou um tempo, eu vou direto na pessoa e dou a volta em você. Jesus está falando assim: com o Pai não tem essa, você não tem como dar a volta em mim. Você não consegue chegar nele se não for por mim. Quando todas as coisas boas que tem na face da terra, que falam de Deus e deixam de lado a Cristo, são apenas uma religião, elas não podem te aproximar do Senhor. Tudo que você vê falando de Deus, que o centro não é Cristo, jamais vai te levar a Deus, é uma mentira. Ele disse: o único jeito de você chegar diante do Pai é através de mim, não tem outro. E eu quero te falar outra coisa, inclusive a própria religião evangélica, quando entupida de boas mensagens, deixa Cristo de lado. Se Cristo não for o centro, tudo que você faz não chega ao Pai.
As nossas belas canções que nascem na nossa alma, mas não tem Cristo como centro, e a gente canta e grita e berra e acha que Deus está ouvindo. Cara, está longe dele ouvir. Porque tudo que o único caminho das coisas chegarem ao Senhor é passando por Cristo. Se você deixou Ele de fora, você não chega em Deus. É por isso que a Bíblia fala que é por Ele, é por meio dEle, é através dEle que são todas as coisas. Suas boas obras, elas não chegam a Deus, se elas não partirem da mente e da inspiração de Cristo. Nossas boas músicas, cheias de boas intenções, não chegam a Deus, se elas não passarem por Cristo. Os nossos métodos, os nossos resultados, as nossas trocas, o nosso sucesso, tudo que nós produzimos, sem a mente de Cristo, não quer dizer nada para Deus. Não passa de religião, fundamentada na nossa obsessão por nós mesmos, que nós temos de demonstrar resultados, até para Deus. Olha, Deus, tudo que eu fiz para você. Olha a igreja que eu construí para você. Fui eu que construí a igreja através do sangue do meu filho. Você não está construindo nada, cara. E a gente quer mostrar resultado para Deus. A base da vida dele em nós, a realidade de que de fato ele vive em nós, é quando nós olhamos para nós mesmos e nós entendemos que os outros são superiores a nós. É impossível amar a Deus mais do que você consegue amar as pessoas. Eu vou repetir isso para você. Se você diz que ama a Deus e não consegue ou tem dificuldade para amar as pessoas, o próprio Senhor diz: então você não me ama. Como que você vai amar um Deus que você não vê, se você não consegue discernir que Ele escolheu fazer morada e habitar na pessoa que você vê, com todos os defeitos, com todas as fraquezas, você pode estar pensando agora um montão de coisas no seu lugar. Não, não tem mais. A Bíblia engloba todos, perfeitos, imperfeitos, lindos e feios, pobres e ricos, todos aqueles que um dia se renderam a Cristo e que Ele fez morada, ou todos que ainda vão ser morada. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, eu já estou encerrando, capítulo 13, versículos do 1 ao 5. E eu vou te dizer uma coisa: se nós entre irmãos não conseguimos entender o básico da fé cristã, o básico do que é o amor, se você não consegue perdoar alguém, porque você acha que você é fruto da injustiça, pastores que não se falam uns com os outros, pessoas que viram a cara um para o outro, ficam chateadinhos uns com os outros. Meu irmão, eu quero te dizer, existe uma muralha entre você e Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e o Senhor. E quando nós não conseguimos colocar em prática a base da vida cristã, que é o valor de cada pessoa, e entender o que é o perdão, nós nos distanciamos de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, porque ele está fundamentado na gratuidade, não na reciprocidade. O amor é benigno.
O amor não é invejoso. O amor não pergunta por que ele, não eu. O amor não trata com leviandade. Não seja leviano, meu irmão, a julgar o teu irmão. O amor não se ensoberbece. A soberba não está fundamentada no amor. Não se porta com indecência. Agora, dentro da palavra de hoje, grifa isso: não busca os seus interesses. Se você diz amar tua esposa, e a única coisa que você tem no casamento é a busca pelo teu interesse pessoal, você precisa rever teu conceito de amor. Se você diz que me ama, e a única coisa que você espera de mim é um conselho na hora que você está mal, não diga que você me ama. Se a única coisa que eu sirvo para a tua vida é para orar e para pôr a mão na sua cabeça, você não diga que você me ama. Isso é uma base de troca, não é amor. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. E o amor não suspeita o mal. Porque o amor é um atributo de Deus. Deus é amor, Deus é espírito. O amor é algo espiritual e não almático. Está fundamentado na gratuidade, não na reciprocidade. O amor gera em mim a disposição para perder. Porque eu amo, eu estou disposto a perder pela tua vida. Porque eu amo, eu estou disposto a passar você no primeiro lugar e eu ficar para trás. Porque eu amo, eu dou prioridade a você do que para mim. Porque eu amo, eu aprendo a priorizar os outros e a reconhecer os outros como maiores que eu. Qualquer coisa diferente disso não é amor. É a tua alma gritando por uma massagem no teu ego. Que nessa noite o Espírito possa arrancar essa raiz centralizada no eu, na base da troca. E muitas das frustrações que existem na nossa vida é porque se a gente se relaciona pela troca e nós não recebemos o que nós achamos justo como pagamento das nossas boas ações, nós nos frustramos, nós nos chateamos. Pô, mas eu fui tão legal com tal pessoa, eu procurei ser tão correto com ele e virou as costas para mim. Meu irmão, você não pode se preocupar com isso. Se Cristo de fato é Senhor das nossas vidas, Ele deixou o exemplo. O que Ele ganhou em troca dos seus amigos que o acompanharam por anos? Na hora da cruz todos deram as costas a Ele. Ele foi moído pelas minhas transgressões e não pela dele. Ele não merecia. Mas nós sempre buscamos merecimento em tudo. Porque ele não eu. Por que ele age assim? Por que ela faz assim? Por que a minha opinião não foi ouvida? Eu não me sinto importante. Todos esses pensamentos permeiam a nossa alma. E o diabo usa dessas situações para tentar nos seduzir à base da troca. Muda de igreja, muda de lugar, se separa desse casamento, não vai te dar mais nada. Esse cara não é teu amigo. E as nossas relações são sempre assim. O que eu posso ter em troca? Aonde eu ganho nisso? Qual é o meu benefício? Uma das coisas que eu aprendi num processo de morte é que eu morro para a conjugação do verbo na primeira pessoa. Acaba o meu, acaba o eu, e quando você consegue nascer na natureza de Cristo, com a mente de Cristo, você só vê o mundo na perspectiva do nós. E a todos aqueles que me ferem, e a todos aqueles que de alguma forma me ofendem, e a todos aqueles que me entristecem, eu falo: Senhor, o que o Senhor pode me ensinar nessa relação? E são essas pessoas diferentes de nós, que nos machucam,
Essas pessoas são as pessoas mais utilizadas por Deus para gerar em nós o caráter de Cristo. Porque são essas pessoas que nos desafiam a amar sem esperar nada em troca. São essas pessoas que nos desafiam a amar acima da nossa afinidade pessoal. Para de repreender o diabo quando você vê uma pessoa que você não gosta e comece a agradecer a Deus porque Ele colocou ela na sua vida para te lapidar, meu irmão. Tem gente falando: Senhor, arranca essa pessoa da minha vida, eu não aguento mais. O Senhor está olhando: fui eu que coloquei. Como que eu vou arrancar? Eu que coloquei. Você quer só gente perfeita ao teu lado para você amar e para te fazer carinho? Eu vou colocar uns desafios ao lado de você, para você aprender que a base da relação do Evangelho não é a reciprocidade, é a gratuidade. Você dá sem esperar nada em troca. Ou até mais do que isso, você dá esperando a crítica em troca. Você dá esperando muitas vezes a murmuração em troca. Você dá sabendo que a pessoa ainda vai pisar no teu pé, mas você dá. Porque a tua mente não está mais na troca. Quero te convidar a se colocar de pé.